eu gostaria de falar sobre homens santos. E você permita-me que essa palavra, ou melhor, que essa expressão homens santos, ela também atinja, de uma maneira genérica, também mulheres santas. Então nós estaremos repetidamente usando a expressão homens santos, mas isso também contempla as mulheres santas. Houve uma época muito importante na história da igreja, e essa foi um período muito marcante, que foi a época dos grandes avivamentos. Nós tivemos grandes avivamentos na história da igreja. O primeiro deles aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e houve um crescimento assustador, e o mover do Espírito Santo, e a igreja se espalhando para diversas regiões da Judéia, Samaria e os confins da terra, e homens que se deram pela obra de Deus, amaram plenamente a Deus, a ponto de sentir grande alegria e prazer em morrer pela causa de Deus. Posteriormente na história, no século XV, nós tivemos grandes avivamentos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, e teve um período que a vida desses homens, que experimentaram grandes avivamentos, foram grandes instrumentos na mão de Deus, com boca de Deus, e esses homens, tanto é que depois dessa postura deles, esses homens foram chamados de santos. Tem até um livro chamado Santos no Mundo. Eu tenho até esse livro, e que vai exatamente recitar, contar a história de homens que marcaram plenamente, grandemente, com sua presença aqui na terra, onde foram instrumentos de Deus, foram luzeiros. A gente olha aqui para a história do profeta João Batista. João Batista, ele vai ser inserido num período posterior a 400 anos de sangue. Período muito difícil para a história cristã. Foi exatamente o período em que Deus não falava mais com o povo. Tamanha era a indiferença, a apostasia, a idolatria, a incredulidade que o povo viveu, e isso então fez com que Deus ficasse calado por 400 anos. Então Deus vai levantar o último profeta e o maior deles. A palavra de Deus diz que João Batista foi o último e o maior profeta da história. João Batista foi um homem santo. E algumas características fizeram que este homem fosse inserido e classificado como homem santo. Homens santos, eles têm consciência do seu chamado. Você vê, por exemplo, no verso de número 4 deste capítulo, que diz, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Nós temos aqui, queridos irmãos, uma profecia já dita pelo profeta Isaías, lá no seu livro, falando a respeito do profeta que viria, um profeta que seria a boca de Deus, que traria uma palavra de bênção para a nação de Israel, exatamente num momento muito conturbado. Homens santos têm consciência do seu chamado. Deus vai levantar o profeta João Batista num período difícil, e ele vai trazer uma palavra dura, uma palavra enérgica, a ponto de, para alguns, uma palavra até agressiva, quando ele vai dizer raça de víboras. Ele traz uma palavra extremamente confrontadora. João Batista, ele tem consciência do seu chamado. João Batista foi um líder que não se vendeu. João Batista foi um líder que não negociou. Foi um homem que, escolhido por Deus, chamado por Deus, para trazer uma palavra profética, e não foi uma palavra com desejo de agradar as pessoas, de uma palavra de conveniência, uma palavra de ter multidões o seguindo, mas foi a palavra de Deus. Ele tinha consciência do seu chamado, ele tinha consciência daquilo que Deus o chamou, e em
em vários textos, aqui em Lucas e João também você vai ver, ele é um homem que vai tratar um assunto muito difícil, muito duro, difícil de se falar, difícil de se trabalhar, palavra pouco falada, palavra pouco anunciada, palavra não muito simpática, palavra não muito popular, que foi falar sobre pecado. Homens santos têm consciência do seu chamado. Homens santos têm voz profética. Diz aqui o verso de número 2. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Homens santos têm voz profética. João não proferia apenas a verdade, ele falava com verdade, e ele falava como boca de Deus. João Batista falava como boca de Deus. João Batista falava com ousadia. João Batista falava com poder. Queridos irmãos, hoje nos nossos dias, nós temos belas palavras, palavras carismáticas, palavras agradáveis, palavras doces. Eu estava até, no início, cheguei aqui na escola dominical, estava ouvindo aquela música, estava tentando ouvir, não consegui ouvir tudo. Acho que é o cantor Marco Antônio, que diz assim: pregadores de rosa, pregos e espinhos também, digam que Deus é amor, Deus é amor, pois é juízo também. Está lembrando esse cântico? João Batista é profeta, João Batista é voz profética, e ele então vai falar aquilo que Deus o determinou que falasse, e falava com autoridade, falava com ousadia, falava com poder. Hoje em dia nós ouvimos muitas palavras, mas sem ousadia, sem autoridade, sem poder. Estava ouvindo uma palavra interessante no congresso da Fiel. Ele vai contar a história de um seminarista que foi trazer um sermão, e esse seminarista ficou meses estudando e decorando letra a letra o sermão de Jonathan Edwards, chamado Pecadores na Mão de Deus Errado. E ele decorou todo esse sermão, e ele pregou todo o sermão de Jonathan Edwards. Os resultados não foram os mesmos. Jonathan Edwards, ele lia o sermão. Ele começou o seu sermão, Pecadores na Mão de Deus Errado, com uma lamparina, com uma palavra mansa, lendo todo o sermão, leitura feita de todo o sermão. Mas o Espírito Santo de Deus agia e operava entre aquele povo, no meio da igreja. Não houve nenhuma indução, não houve nenhuma manipulação. Singelamente, com sua lamparina, lendo todo o texto sagrado, e houve um grande agir, o mover de Deus e um quebrantamento na igreja, a ponto deles se agarrarem nos pilastros, de tanto quebrantamento e humilhação, diante de tanta consciência de pecado. Jonathan Edwards, ele tinha voz profética, falava com poder. Não basta apenas falar aos homens, tem que ter intimidade com Deus. Não basta apenas falar a palavra de Deus, tem que falar aquilo que Deus mandou. Você pode pregar a palavra de Deus e não ser voz de Deus, e não ser voz profética de Deus. Homens santos têm coragem. Verso de número 19. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito,
acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Homens santos têm coragem. João Batista se levanta como um profeta para falar contra Herodes, para falar contra o pecado de Herodes. João Batista preferiu ser morto. João Batista preferiu ser preso. João Batista preferiu ser degolado do que transgredir a verdade. Ele preferiu a morte, a infidelidade a Deus. Nós precisamos de homens santos que tenham coragem. Homens santos têm caminhos retos. Diz o verso de número 5: todo vale será aterrado, nivelado, todos os montes e outeiros e caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. João Batista é homem de Deus, tem caminho reto, que anuncia a palavra do Senhor. Então todo o caminho torto ele é nivelado, todo vale aterrado, todos os montes nivelados, os caminhos tortuosos retificados. Ele vai trazer a palavra profética, que é tudo aquilo que era torto, tudo aquilo que era em duplicidade, tudo aquilo que era hipocrisia, tudo aquilo que era desonestidade. O profeta trouxe a palavra como um homem reto, como um homem santo de Deus, de maneira que a sua palavra, ela trouxe aterro, a palavra do profeta, ela trouxe nivelamento, a palavra de Deus, ela trouxe conserto. Palavra de arrependimento não é a palavra popular. Vivemos os dias em nosso país de crise moral, de crise política, de crise social, de crise espiritual. O que está faltando nos nossos cultos? O que está faltando nas nossas vidas? Qual é o impacto que nós temos trazido para essa geração de imoralidade, para essa corrupção política, dessa injustiça social, dessa falta de vida espiritual? O que está faltando em nós? Será que o problema é apenas da humanidade? Deve estar então se deleitando no pecado, na corrupção política, se é apenas culpa deles que são corruptos? Será que está faltando homens santos, mulheres santas, homens santos, mulheres santas, têm vida reta? Todos os caminhos tortuosos são aplanados e nivelados. Diz a palavra: endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Como é que estamos, irmãos? Somos homens de Deus, somos mulheres de Deus, que temos uma vida reta, e quando encontramos desnível, e quando encontramos algumas coisas tortas, nós nivelamos e nós consertamos o exemplo da nossa vida? Essa é a pergunta. Precisa estar bem vivo no nosso coração. João Batista, pregador do deserto, voz do deserto, homem sem aparência, homem que se alimentava de gafanhotos, homem inútil. Ele não fez nenhum milagre se realizou. Mas João Batista
era um homem santo, que abalou aquela nação naquela época. Nós precisamos de homens santos. Nós precisamos, queridos, de mulheres santas. É triste ver a corrupção não apenas externa, mas também interna. Não apenas fora do arraial, mas também dentro do arraial. Vendo apenas imoralidade, não apenas fora, mas também dentro. Onde estão os homens santos? Onde estão as mulheres santas? Você deseja ser um homem santo? Essa é a pergunta. Talvez tudo que eu estou falando, nada disso te interessa. Nada disso te importa. Você quer ser mais um. Em todas as coisas a gente quer achar um culpado. A gente quer achar um culpado por algumas coisas que não acontecem. E o mal culpado somos nós. Se a gente tem que procurar o mal culpado, tem que olhar para nós. Onde estão os homens santos? Onde estão as mulheres santas? Onde estão os Joões Batistas? Onde estão as Anas, as Marias? Onde estão? Não se maravilhe com o crescimento numérico da igreja. A igreja evangélica brasileira ela está em crise. Porque faltam homens santos e mulheres santas. Homens santos têm consciência do seu chamado. Homens santos têm voz profética. Homens santos têm coragem. Homens santos têm caminhos retos. Homens santos têm palavra de Deus. Quando vivemos em santidade, os resultados virão. Se somos homens santos e mulheres santas, eu tenho aprendido a ficar quieto. Deus tem falado comigo, olha, fica no teu cantinho quietinho. Deixa Deus operar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Você precisa mais viver do que fazer. Viva o Evangelho. Se for preciso, use palavras, mas só viva o Evangelho. Já vai bastar. Quer saber os resultados de um homem santo? Olha o que diz o texto. Está aqui o texto. Verso 10. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos de fazer? E aí João Batista responde. Depois, os publicanos, verso 12, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram para João Batista: mestre, o que havemos de fazer? E Jesus dá a resposta, João Batista dá a resposta. E também soldados, verso de número 14, perguntaram a João Batista: e nós? O que faremos? E aí João Batista dá a resposta. Percebe que há um apelo, não do profeta, mas há um apelo das pessoas que ouvem o profeta. Há um apelo da multidão. O que a gente vai fazer? Eles são quebrantados. A multidão se quebranta diante de uma palavra de um homem rude, de uma palavra dura, de um homem que pregava no deserto e se alimentava de
faremos, mestre? E soldado, e nós também? O que nós faremos? Quando nós temos em nossas igrejas homens santos e mulheres santas, quem apela é o povo. É eles que se quebrantam diante de Deus. Não precisa de instrumental, não precisa de nada. O povo que se quebranta diante de Deus. Eles dizem que faremos. E aí João Batista responde lá para 22. Que tiver as duas túnicas, reparte o que não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Aos publicanos ele diz, e dá resposta para eles também. Eles se apresentaram para serem batizados. E depois para os soldados, ele também responde. A ninguém maltrateis, ninguém deis denúncia falsa. Para os publicanos ele diz, não cobreis mais do que é estipulado. Queridos irmãos, onde estão os homens santos? Onde estão as mulheres santas? Para ser homem santo e mulher santa, não passa apenas de desejo, não passa apenas de uma vontade, mas começa com uma atitude. Você quer ser homem santo? Você quer ser mulher santa? Se derrama na presença do Senhor. Busque uma vida de Deus, uma vida de oração. Vive uma vida consagrada ao Senhor. Vive uma vida de meditação na palavra do Senhor. Senão nós seremos mais uma geração que vai passar. Por um homem santo, houve todo esse agir de Deus. Imagine por vários homens santos e várias mulheres santas que Deus pode realizar. Que Deus pode realizar aqui nessa igreja. Que Deus pode realizar aqui nessa cidade. Basta que você seja um homem santo e mulher santa, para que a gente possa ver um grande agir de Deus, um grande livramento nessa cidade, uma grande manifestação do poder de Deus na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Que sejamos homens santos e mulheres santas. Que Deus nos abençoe.